Louvado seja Deus. A igreja está bonita, né? Está mais clara. É bênção. Estamos aqui também com um microfone novo, desde a semana passada. E são bênçãos, irmãos, que Deus tem derramado sobre nossa igreja. E tem muito ainda a fazer por nós e por meio de nós. A gente está caminhando cada dia. A igreja está ficando cada dia mais bonita e está crescendo em vários aspectos. Tenho percebido como Deus nos abençoado com adolescentes estão chegando na igreja, as crianças cada vez mais frequentes de manhã e de noite. Estamos com a sala de catecúmenos aí cheia, né? Em breve teremos aí um grupo legal, sendo batizado, fazendo profissão de fé. Então, tudo isso, irmãos, é realmente o objetivo da igreja, adorar o Senhor e frutificar para a honra e glória do seu nome. E a parte estética ajuda. É muito bom estar num ambiente bonito, um ambiente aconchegante, um ambiente climatizado. Tudo isso vem da parte de Deus para nós. Isso é também fruto, irmãos, do dízimo e da oferta de vocês. Vocês têm sido fundamentais para isso. Uma igreja que as pessoas colaboram, contribuem, se esforçam, correm atrás e, apesar da dificuldade, não deixam de servir a Deus também com dízimos e ofertas. Louvado seja Deus por isso também, irmãos. Irmãos, nós estamos no mês da família. O mês da família, e nós vamos trabalhar um pouco nesse tema. Então vai ter mensagem para os homens, para as mulheres, para os filhos, para a igreja. Então vamos estudar o Salmo 128, irmãos. Abre aí, por favor, o Salmo 128. Estou dando uma pausa na minha sequência de Filipenses. E vamos hoje falar um pouco e trabalhar em cima desse Salmo, que ele é parte. Alguns dizem que ele é uma sequência do Salmo 127 e foi pregado aqui há alguns meses atrás, acho que ano passado, na época era seminarista Manuel. Ele falou, aquele salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas hoje vamos focar no Salmo 128, que é um tratado, é um hino de louvor a Deus, chamado um hino de romaria. As pessoas iam para a igreja louvando esse hino. Eles iam para Jerusalém cantando esse hino e servia para lembrar as pessoas que eles deveriam manter a fé, manter uma vida de temor ao Senhor. Vamos ler todo mundo junto? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eita, só uma pausa. Vamos botar na Nova Almeida atualização instantinho. Vamos começar de novo agora. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que é mais doce que o mel, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que nos impulsiona a viver de acordo com a tua vontade. Obrigado porque temos ela, obrigado porque o teu Espírito Santo tem revelado as tuas palavras no nosso coração, porque nós temos crido o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, não existe família perfeita. Não existe ninguém que tenha a família perfeita. Se você disser que sua família é perfeita,
faça o seguinte: me diga onde é que você mora, eu vou passar um mês lá com você para aprender como ter uma família perfeita. Porque não existe família perfeita. Todos nós temos problemas, todos nós temos pecados, e levando, parece que na família que nossos pecados são realmente revelados. Na família nós não temos paciência, na família nós nos iramos, na família nós somos preguiçosos. Parece que é dentro de casa onde nós somos as piores pessoas possíveis. Fora de casa somos lindos e maravilhosos. Não tem quem diga, mas dentro de casa, infelizmente, nós, com as pessoas que deveríamos ser mais amorosos, cuidar melhor, muitas vezes nós fazemos o contrário. Mas a palavra de Deus, irmãos, vem nos instruir a como que nós podemos fazer para não ser assim, para reverter esse processo. Em casa, ser a melhor pessoa possível e cuidar das pessoas da nossa casa. Eu queria então trazer o tema, irmãos, uma família feliz. Uma família feliz. Todos nós queremos viver em família e ter uma vida feliz. Você não pode dizer que é feliz se você tem uma família que não é feliz. Não tem como dizer sou feliz fora de casa, se quando você volta para casa o problema é sério. Está ali lá a chave para uma vida feliz. Ter uma família feliz. Eu queria então com vocês que a gente pudesse avaliar o seguinte: para ter uma família feliz, a primeira coisa que precisa de uma família feliz é ter um homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Veja o versículo 1: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa, então, precisamos ter um chefe de família. O homem é aquele que edifica a sua casa, ele forma uma família, edifica a sua casa. E ele precisa ser uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que vive a sua vida pautada na palavra de Deus e que tem o temor do Senhor. É aquela pessoa que ao fazer algo, ele pensa e ele para e diz assim: eu vou desagradar o meu Deus. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus. Uma pessoa que tem em Cristo Jesus o Senhor de sua vida, uma pessoa que consagrou a sua vida a Deus. Um homem que lidera a sua igreja, a sua família, que é a sua igreja, nos caminhos do Senhor, que é o exemplo de humildade, de responsabilidade, que é um exemplo de honestidade. É um homem que teme a Deus, que teme o pecado, que teme pecar contra Deus. Nós precisamos ser homens assim. Nós homens somos os responsáveis pelo nosso lar. Quando Adão e Eva pecaram, alguns dizem: mas foi Eva que pecou? Não, foi Adão que pecou. Quando Deus procurou eles, Deus não procurou Eva. Deus procurou Adão. Onde estás? Deus procurou o homem, porque o homem é o responsável pelo seu lar. Ele é o responsável para guiar a sua igrejinha no temor do Senhor. O homem, ele é o sacerdote do seu lar. Ele é o responsável para pregar o evangelho e conduzir a sua família para Cristo. Homens que não fazem isso, eles podem fazer muitas coisas. Ele pode trabalhar muito, trazer muito dinheiro para o seu lar, ele pode comprar uma casa muito luxuosa, ele pode ter uma casa de praia, ele pode ter muitas coisas, dar aos seus filhos e à sua esposa muitos bens, roupas, brinquedos, sapatos, mas se ele não for um homem que teme ao Senhor e que retira o seu pé do caminho mau, ele não está deixando nenhum legado positivo para a sua casa, porque tudo que ele está deixando é passageiro, fugaz e não conduz à vida eterna. Então o marido, ele precisa conduzir, temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor para conduzir a sua família para o caminho de Deus. Provérbios 19:23 vai dizer que o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o
visitará. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 14 e logo depois do 24. 1 Samuel 12, 14, depois Samuel 12, 24. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Versículo 24. Tão somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Irmãos, temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor não é algo que vem de você mesmo. Homem, você, assim, Senhor, mas é muito difícil ser um homem que anda nos caminhos de Deus em todos os momentos. Sim, é muito difícil. Porque temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor não é algo que esteja na nossa capacidade por nós mesmos. Para andar nos caminhos do Senhor, nós precisamos do próprio Senhor. Para andar nos caminhos do Senhor, eu preciso estar disposto até a dizer para Deus assim: Deus, eu não sei conduzir minha família. Deus, eu não consigo. Deus, eu preciso da tua graça. Andar nos caminhos do Senhor, irmãos, depende da graça de Deus. Precisamos dizer assim: eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero viver nos seus caminhos, mas eu não consigo. E aí nós precisamos então reconhecer isso que nós não conseguimos. Reconhecer que é muito para a gente. Que responsabilidade, irmãos. Deus nos dá uma família como homens para conduzi-los no caminho de Deus, e muitas vezes o nosso pé quer fugir dos caminhos de Deus. Como é difícil. Precisamos da graça de Deus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa família foi dada por Deus e é nossa responsabilidade, assim como Eva era a responsabilidade de Adão. E como Adão falhou, nós muitas vezes falhamos, e portanto nós não podemos estar em Adão, nós precisamos estar em Cristo, para que Cristo nos ajude a não fazer como Adão, que Ele seja aquele que nos sustente, nos oriente, nos dá força, nos dá capacidade, para que nós conduzamos nossa família no temor, no conhecimento do Senhor. Deus nos chama, irmãos, para nos levantar, andar nos caminhos do Senhor, a viver na prática do dia a dia os caminhos do Senhor, e ensinar, literalmente, abrir a Bíblia e pregar para a nossa família, porque senão, irmãos, a família vai ser destruída, porque a família não vai ter uma cabeça, a família não vai ter liderança, e pouco a pouco a família então vai se esfacelando, porque faltou aquele que conduz, anda e conduz no caminho do Senhor. Então, a primeira coisa, irmãos, fundamental, é que nós homens sejamos homens de Deus, homens crentes, tementes a Jesus, convertidos a Jesus, homens que sejam humildes diante do Senhor, que se ajoelhem diante de Cristo, assumindo a nossa incapacidade e precisando da graça dele para que ele nos ajude a fazer isso. Segunda coisa, irmãos, está no versículo 2: este homem tem no seu trabalho o sustento para o seu lar. E aqui nos mostra, nos faz pensar em honestidade e contentamento. Veja o versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. A gente viu, né, em Eclesiastes, que bom é do homem comer do seu trabalho, regozijar aquilo que Deus dá. Na verdade, é isso, é Deus quem dá. O fruto do trabalho, irmão, dá um sentido aqui de que
Eu vou me esforçar, mas eu sei que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E a gente sabe também que será inútil, Salmo 127 diz que será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão e conseguir com tanto esforço, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, às vezes nós homens amamos tanto o trabalho, mas nós não queremos apenas trabalhar para ter o sustento. Quer dizer, olha, você comerá do fruto. É um sentido, irmãos, que Deus te dará o básico, o suficiente para a sua vida. Muitas vezes nós homens temos um problema. Temos o desejo de ter mais, 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 mais. Ganância. Queremos ostentar, queremos mostrar para os outros. Não queremos nos contentar com aquilo que nós temos. Se a Bíblia diz que se tivermos o que comer e o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Mas muitas vezes nós estamos sempre insatisfeitos, descontentes. Quando os soldados perguntaram o que eles deveriam fazer para Jesus, ele disse: olha, contentem-se com o seu soldo. Porque o que é que eles faziam? Eles extorquiam as pessoas para que pudessem ter um dinheiro a mais no teu soldo. E nós vemos hoje isso acontecer também. Pessoas que não se contentam com o seu soldo, com o dinheiro do seu trabalho, que Deus diz: olha, eu vou te sustentar com o dinheiro do teu trabalho, você vai ter um pão para a sua casa, para a sua mesa. Mas muitas vezes homens são desonestos, começam a andar caminhos tortuosos e querer outras coisas que Deus não quer dar naquele momento. Deus pode até dar, mas Deus também prepara a gente para receber determinadas bênçãos. Nosso coração, irmãos, antes de receber as bênçãos, precisa ser tratado e moldado pelo Senhor. Deus está prometendo: você comerá do fruto do seu trabalho. E só comendo do fruto do seu trabalho, você será feliz, contente, satisfeito. Felicidade é estar, é ter aquilo que Deus nos dá e estar com Deus que nos deu aquilo que nós temos. É comer daquilo que Deus nos dá e estar com Deus que nos deu o que temos. Muitas vezes nós estamos comendo o que Deus nos deu, mas não estamos unidos ao Deus que nos deu aquilo. E aí o que acontece? Achamos pouco, achamos ruim, insuficiente, e aí queremos trabalhar, correr, e às vezes de forma desonesta, e aí abandonamos nossa família. Nossos filhos crescem sem ver, os filhos crescem sem ver os pais, porque os pais saem cedo, estão dormindo, voltam tarde, estão dormindo, e assim passam semanas, meses, final de semana está cansado, e aí então aquela pessoa que era para viver satisfeito com o que Deus dá, e está sempre insatisfeito, sempre querendo algo a mais. Então, para que nossa família seja feliz, irmãos, nós temos que estar satisfeitos e contentes com o pão que Deus nos dá. Ele promete que nunca vai nos desamparar. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem, irmãos, enquanto nós descansamos e confiamos, o Senhor providencia. E todos nós que somos, principalmente nós que somos profissionais liberais, nós percebemos isso diariamente em nossas vidas. A provisão do Senhor, o Senhor provendo quando nós nem imaginamos de onde vai vir, e o Senhor nos dá. Isso é algo maravilhoso, é depender da graça de Deus, sair para trabalhar, mas saber que é Deus que providencia, e poder ver Deus agindo. Isso é fruto, irmãos, de quem? De um coração que teme a Deus. Isso é consequência de um homem que serve ao Senhor e que sabe que tudo que ele tem vem do Senhor. Provérbios 10, versículos 2 a 5, 2 a 6. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome. Vamos ler todos juntos?
O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça com avidez aos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Deus não é contra o enriquecimento, perceba? Deus diz: olha, se você trabalhar de forma diligente, você vai ter em abundância. Não é pecado. Porém, para isso acontecer, irmãos, nós precisamos estar com o coração cativo ao Senhor. Porque quando nós estamos ainda com o coração cheio de nós mesmos, quando a riqueza vem, em vez de abençoar, ela nos destrói. Versículo 5 diz assim: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora violência. Versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, trabalhando de forma honesta, sem ganância, mas com esmero, satisfeitos com o que temos, aí é o taxarmos, satisfação, contentamento, prazer em Deus, e comer do fruto do seu trabalho. O Senhor, Ele nos abençoa, e podemos chegar a enriquecer, porque o Senhor sabe que a riqueza de nossas mãos será para a glória dEle. Deus não dá riqueza para aqueles que vão trazer glória para si, e portanto, destruição para si. Portanto, irmãos, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele o dá quando dorme. Então, uma casa feliz, irmãos, é aquele que tem um homem que teme ao Senhor, um homem que trabalha com as suas próprias mãos, que está satisfeito com aquilo que Deus dá e que vive a vida de forma simples, humilde, na presença de Deus. Terceira coisa, irmãos, para essa casa não pode ter só homem, tem que ter uma esposa também. Veja, precisa haver uma mulher virtuosa dentro da casa, cuidando do seu lar. Versículo 3: sua esposa no interior da casa será uma videira frutífera. Uma esposa dentro do lar, alguém que está no lar. Ah, pastor, então quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não é isso. Você lembra da mulher virtuosa de Provérbios 31? A mulher que sai, compra o campo, vende, ela comercializa, ela faz as roupas, ela tem o seu comércio, ela tem o fruto do seu ganho, ela tem como ajudar o pobre, o necessitado. Como é que ela vai ajudar o necessitado, como diz lá, se ela não tiver dinheiro para isso? Então, a Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar, nunca proibiu, e isso é mentira do feminismo. O feminismo não foi o feminismo que conduziu a mulher a trabalhar, porque as mulheres sempre trabalharam, e a mulher virtuosa pode e deve trabalhar, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que não abandona o seu lar. Sua esposa no interior da casa. O homem, irmãos, ele constrói, mas quem bota o jarro é a mulher. Ou foi um homem que botou esse jarro aqui? Foi? Foi não. Eu tenho certeza que não foi. Aquela florzinha ali atrás, foi? Foi não. Quem cuida dos detalhes são as mulheres. Quem deixa o ambiente bonito e agradável são as mulheres. Quem faz com que a família tenha liga, em que haja harmonia dentro do lar, são as mulheres, é a esposa. Pode perceber, quando um homem fica viúvo, dificilmente ele consegue, primeiro, manter-se viúvo. Ele não consegue, ele manter-se solteiro, né? Rapidamente, pode ter 80 anos, mas ele vai atrás de outra mulher. Mas quando ele fica, ele não consegue unir os filhos, não tem liga, ele não consegue articular, sabe? Falta um molhinho, falta um jeitinho.
Mas uma mulher, quando fica viúva, primeiro que raramente ela vai buscar outro homem, mas você perceba que a família sempre volta, e ela mantém a família unida. Assim foi minha avó. Minha avó ficou viúva cedo, mas toda a família, domingo após domingo, estava lá. A gente ia todos os domingos para a casa da minha avó, era a matriarca da família, e ela unia a família. Quando ela faleceu, nunca mais eu vi meus primos, nunca mais eu vi minhas tias, porque a mulher, ela tem esse poder, essa capacidade. É a mulher virtuosa que está no interior da casa. A mulher não pode abandonar a sua casa. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhe, mas trabalhe o suficiente. Cuidado com o olho grande, cuidado com a ganância, que também toma conta do coração da mulher. A competição com o marido. Ela tem que estar no interior da casa, ela tem que estar com os filhos, ela tem que ter tempo para se cuidar, para cuidar do lar, para cuidar do marido. Tempo. Não pode sair, irmão. A mulher tem que ter o seu tempo no interior da casa. E ela será como? Como uma videira frutífera. Irmãos, a videira é a parreira. Falou nada, pastor. É o pé de uva. Tem que estar ligada a uva à alegria, ao vinho. Então, a mulher, irmãos, ela é como uma videira, com um pé de uva que traz alegria. É aquela pessoa que faz com que haja então felicidade dentro do lar. A casa deixa de ser fria e seca para ser uma casa alegre, porque uma esposa virtuosa, alegra e trabalha o seu lar de tal forma em que há relacionamentos e que há felicidade dentro do lar. Mas é uma videira frutífera que produz muito. 30, 60 a 100 por um. Mulheres, vocês precisam produzir relacionamentos, produzir frutos do Espírito, produzir alegria dentro do seu lar. Mas vocês precisam também produzir, também tem a ver com filhos. Nós temos vivido dias em que as mulheres cada vez mais estão deixando de ter filhos. Claro que aqui é uma cultura. A cultura da época era que o homem tinha a sua propriedade, o seu sítio. Ele plantava, ele colhia, ele tinha seu gado. As mulheres tinham muitos filhos para que esses filhos pudessem ser mão de obra para a fazenda. Não é verdade? Então muitos filhos era mão de obra para poder ajudar e servir e produzir, crescer dentro da fazenda. Mas independente disso, irmãos, Deus colocou no coração da mulher o desejo de ser mãe, o instinto materno. Frutificar, crescer e multiplicar-vos. Temos infelizmente perdido isso, esse desejo de estar dentro da igreja, de produzir filhos crentes para a glória de Deus. Por quê? Porque a doutrina infernal feminista está invade as nossas mentes, os nossos lares, mesmo que nós não percebamos. E dizem assim: filhos são um peso, filhos são um problema. Eu não quero ter filho, eu quero viver minha vida. Quero dizer, meu corpo, minhas regras. Está amarrado com Jesus. E nós crentes não podemos aderir a isso de jeito nenhum. Nós temos tratado de manhã, falado sobre a besta e o anticristo. E a besta, irmão, nós temos visto que provavelmente é um sistema cultural, um sistema mundano, que vai nos envenenando com doutrinas malignas, doutrinas mentirosas, doutrinas que vêm dizer que não precisam casar, doutrinas que dizem que a mulher que casa, mas não precisa ter filhos, não deve ter filhos, porque o corpo vai cair, os seios vão cair, e aí as mulheres ficam buscando cada vez mais a beleza, levanta aqui, levanta acolá. Doutrinas que vão nos envenenando, e nós vamos naturalmente, sem perceber, como um gado, sendo conduzidos pela besta, que está nos
atacando sutilmente e a gente nem vai perceber. Mas tem um detalhe, irmãos, dessa mulher que está lá em Provérbios 19, versículo 13 e 14. Um filho tolo é a desgraça do pai, e a esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como uma herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Percebemos aqui, irmãos, que tem dois tipos de esposa. A briguenta é como uma goteira que não para. E existe a sensata, que é um presente de Deus. O homem, ele recebe um presente quando ele encontra a esposa. Uma esposa sensata, que tem sensatez. Mas isso vem do Senhor. E aí nós entendemos também, se você tem vivido uma vida briguenta, você precisa buscar o Senhor. Se você tem vivido uma vida sensata, você está sendo um presente do Senhor para o seu marido. Ah, meu marido não merece, então seja briguenta. É isso que você prefere? Ser alguém que é como uma goteira que não para, que insiste, e fica batendo, reclamando, como se o reclamar e falar e bater fosse resolver. Irmãs, não resolve. Não resolve. O que resolve é andar na presença do Senhor, é viver de forma sensata, é andar na presença do Senhor de tal forma que o seu marido olhe para você e veja Cristo em você. Precisamos orar pelos cônjuges, precisamos clamar a Deus pelos cônjuges. Hoje Deus colocou muito desejo no meu coração de orar pelo pai de Edu. Eu conversei um pouquinho com ele hoje de tarde. Sabe, eu olhei hoje a família de Edu, 2 no caminho do Senhor, 2 fora do caminho do Senhor, está empatado, e precisa desempatar esse negócio. Tem que ser 4-0. Temos que orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor pelas famílias. Sabe, não creio que Deus quer isso, não creio. Precisamos clamar a Deus, e você, esposa, você precisa clamar a Deus pelo seu filho, porque você precisa ser a esposa sensata, você precisa ser um presente de Deus para o seu marido, porque a mulher santa santifica a sua casa, santifica o seu lar, santifica seu marido, santifica seus filhos. Mas a mulher briguenta, ela destrói tudo. A mulher virtuosa, ela edifica, mas a briguenta, ela destrói. Por isso que eu disse que o homem constrói, mas quem faz o lar é a esposa. Quem constrói o lar, quem constrói uma comunhão, uma vida feliz dentro de um lar é a esposa. Veja que responsabilidade, irmãos. Que responsabilidade. É fácil? É difícil para o homem conduzir a família no caminho do Senhor, mas é muito difícil para a esposa construir um lar feliz, porque ela precisa ser a mulher virtuosa, como diz lá em Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Provérbios 31:27. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Irmãs, é possível? Claro que é. Como? Aos pés de Cristo. Não tem outra forma. É aos pés do Senhor, é vivendo uma vida piedosa de santidade ao Senhor. E você vai ver Deus agindo, fazendo milagres no seu lar. Amém? Para terminar, irmãos, uma família feliz, ela tem filhos que
são unidos aos pais, criados na disciplina do Senhor, criados na disciplina do Senhor, não na nossa, na disciplina do Senhor. Isso é muito importante. Veja o versículo 3, a parte B do versículo. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Oliveira, irmãos, é a azeitona, o pé de azeitona. E se você for olhar como é um pé de azeitona, o pé de azeitona é a árvore que mais vive de todas. Tem árvores, há quem diga que lá no Getsemane, onde Cristo suou sangue, ali há pés de azeitona da época de Cristo, foram testemunhas do suor de Cristo, porque elas se renovam. Como é que uma oliveira se renova? Porque ela tem os rebentos, os brotos que nascem. O pé de oliveira, quando ela vai parando de produzir, ela vai brotando, e esse broto vem da mesma raiz da oliveira mãe, ou a oliveira pai, não interessa. E aí nascem brotos, e esses brotos eles ficam realmente ao redor daquela oliveira grossa e antiga, e aos poucos elas vão se unindo, e vai crescendo outros brotos que nascem da mesma raiz, e aquela oliveira então vai se renovando, e vai rompendo os anos, e rompendo os séculos, rompendo os milênios. Crianças, filhos que estão à mesa, como os brotos da oliveira. Quem me ensinou isso foi minha esposa. Eu não tinha o hábito de comer à mesa. Lá em casa, a gente pegava o prato, ia para frente da televisão, eu tinha já meu banquinho, botava meu pratinho em cima do banquinho, né? E comia na frente da televisão, assistindo o Globo Esporte. Sempre foi assim. E aí quando eu me casei, a Amanda sempre esteve na casa dela, né? No seu lar, todos sentavam à mesa, e eu não sabia fazer isso. E ela me ensinou a importância da mesa, a importância de a gente orar juntos, de conversar na mesa, de comer todos juntos. Nem sempre é possível, nem sempre dá, mas nós temos nos esforçado para isso, para estar juntos nas refeições, conversar, olhar para os filhos, ensinar os filhos, ensinar a mastigar, ensinar a comer o que deve comer, reclamar quando eles não comem, ensinar a valorizar o alimento, a comer de tudo, porque é Deus que está nos dando, sabe? É na mesa, irmão, como brotos. Isso é disciplina. Isso é disciplina. E os pais precisam disciplinar seus filhos, e os filhos precisam ser obedientes aos pais e obedecer, estar ao redor dos pais. E tem uma hora, irmãos, que aquele pai vai parar de produzir azeitona, mas os brotos vão continuar produzindo e se unindo cada vez mais aos pais, formando cada vez mais um tronco cada vez mais grosso. Os filhos, irmãos, são sequência dos pais. Nós precisamos, como pais, imprimir nosso caráter e a nossa vida nos nossos filhos, nos nossos ideais, nos nossos planos, nos nossos filhos. Eles precisam crescer amando ao Deus que nós amamos, servindo e temendo ao Deus que nós servimos e nós tememos. Eles olham para a gente e veem a gente produzindo, e eles vão querer também produzir. E quando eu parar de produzir, porque um dia eu vou parar de produzir, eles vão produzir no meu lugar e vão sustentar o meu legado, vão levar a minha vida adiante, porque minha vida vai prosseguir na vida dos meus filhos. É um legado físico, mas espiritual também. A família, irmãos, precisa continuar. Nós precisamos passar para os nossos filhos a fé, e eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Claro que nem sempre depende só da gente, lógico que eu sei disso,
Mas no que depender de você, você precisa imprimir, inculcar a palavra de Deus e o legado da fé dos seus filhos, e orar por eles, e orar com eles, e eles, em obediência, na disciplina do Senhor, vão se unir a você, da mesma raiz. Aquele broto vai crescer, vai produzir e vai glorificar a Deus. E quinto, irmãos, para terminar, uma família abençoada, feliz, ela recebe a bênção do Senhor, né? Essa família vai ver seus filhos criando os filhos deles, e haverá longevidade, e nós vamos ver o reino de Deus prosperar. Veja o versículo 5: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, veja os dias, durante os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos, pais sobre Israel. Sião, irmãos, era o monte sobre o qual Jerusalém foi construída, e no centro do monte estava o templo. Então, quando fala que o Senhor o abençoe desde Sião, é como se o Senhor te abençoe a partir de onde Deus escolheu, do local que Deus escolheu, para dali direcionar o seu povo. E nós vamos ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias da nossa vida. Irmãos, uma família feliz, ela está unida a uma comunidade, o povo de Deus. O povo de Deus é composto de famílias que se agregam e se juntam e formam uma grande família. E uma família que vive no caminho do Senhor, que tem um homem temente a Deus, que trabalha honestamente, com contentamento, com uma mulher virtuosa que está dentro da sua casa, edificando sua família, com filhos criados e admoestados no temor do Senhor. Essa família vai se unir com outras famílias e vão formar uma grande família de Cristo, que corre o mesmo sangue, o sangue de Jesus, e nós vamos juntos ver a prosperidade da obra de Deus nesse mundo, e vamos ver os filhos dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, andando e amando ao Senhor, e essa é a fonte da alegria para todo homem, para toda mulher, é andar nos caminhos do Senhor, ver o reino de Deus crescer, ver nossos filhos, nossos netos frutificando nos caminhos do Senhor. Irmão, você quer mais alegria do que isso? Pode qualquer coisa nesse mundo te dar alegria além disso? Pode um carrão, uma casona, muito dinheiro, um banco cheio, te daria mais alegria do que ver seus netos, seus bisnetos andando no caminho do Senhor e ver o trabalho de Deus prosperar nesse mundo, ver a igreja de Deus crescendo e frutificando. Não existe nada que possa trazer mais alegria a um crente, a uma família, do que viver nos caminhos do Senhor e ver o reino de Deus prosperar. Por isso, irmãos, nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar pelas famílias. Não desista do seu cônjuge, não desista do seu filho, não desista do seu neto. Continue, ore, insista, busque ao Senhor, faça disso um propósito diante de Deus. Possamos, irmãos, estar sempre orando uns pelos outros, que possamos, irmãos, realmente clamar e chorar diante de Deus pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, para que Deus possa acrescentar e trazer outras pessoas, outras famílias, possamos crescer e ver a prosperidade do povo de Deus, sempre confiando e perseverando no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça. Eu quero que você nesse instante ore pela sua família. Ore por alguém de sua família que não conhece ao Senhor, ou alguém de sua família que está desviado dos caminhos do Senhor. Você ore pelo seu cônjuge, para que Deus faça dele um servo, uma serva de Deus, para que a sua família seja uma família feliz.
Ore nesse instante, clame ao Senhor nesse momento.